O flúor é um elemento que a gente precisa, mas é muito difícil obter ele através da alimentação. Ele é o principal elemento que protege nossos dentes, nossa arcada dentária. Né? Que é aquele que tem na pasta de dente, que o dentista passa no nosso dente quando a gente vai, né? E o flúor, a gente tem ele na nossa água, né? O Brasil coloca flúor na água tratada, né? Não precisaria, mas ele coloca para quê? Para fazer com que a população ingira? Não sei se está certa a palavra, mas que a população obtenha flúor de alguma forma, ao beber, ao tratar os alimentos, né? Ao lavar os alimentos, então cozinhar. Então a gente acaba ingerindo flúor por conta da nossa água que sai da nossa torneira. Ela é uma água fluorada, uma água com flúor. Senão seria muito mais difícil a gente obter flúor. E foi feito isso, inclusive, é uma lei de 1980 e alguma coisa, para que diminuísse a quantidade de cáries na população. Enfim, todos esses elementos aqui a gente obtém a partir da alimentação, então tem alguns exemplos que cálcio, cloro, o ferro a gente precisa bastante, o flúor também, fósforo, né, que eu tenho principalmente dos leites, laticínios, salmão, carnes e cereais, né, principalmente sementes, né, como feijão, né, arroz, enfim, outras sementes. Deixa eu ver os principais. O potássio também é um dos principais que a gente obtém principalmente de algumas frutas, como a banana, abacate, e grãos como lentilha, feijão, grão de bico também. Que mais? Zinco também é importante. E todos esses elementos a gente consegue através da alimentação. Hoje em dia, está muito na moda aqueles... Como é que chama? Complementação, que você toma em cápsula, né? Tudo isso. Porém, só se pode fazer isso com orientação médica. Complementação alimentar, que é você tomar tanto esses elementos químicos quanto vitaminas em cápsula. E tem na farmácia para comprar tranquilamente. Não precisa de receita. Mas não é indicado, porque se você não... E você só consegue descobrir se você precisa fazendo exame de sangue. E o médico pedindo para ver como é que está a quantidade de algum tipo de elemento, ou algum tipo de vitamina no seu corpo. Se não faz isso e você consome esse tipo, aqueles complexos, né? Aqui não é vitamina, mas complexo vitamínico, tem vitamina de A a Z. Gente, algumas vitaminas em excesso fazem mal. Então, se o seu corpo já tem, você está acrescentando, isso pode, por exemplo, vitamina D. Vitamina D está super em alta, né? Porque a gente consegue a partir do sol, principalmente. Só que a vitamina D só pode tomar quem tem deficiência em vitamina D. Eu, por exemplo, fiz um exame no final do ano passado e eu estava com deficiência em vitamina D. Por isso, eu ainda estou tomando até o mês que vem, eu preciso tomar. Depois disso, eu tenho que fazer um novo exame. Mas, se alguém toma porque está na moda e não fez exame nenhum, pode dar, por exemplo, no caso da vitamina D, pedras nos rins. Porque ela faz com que os sais que você consuma se solidifiquem mais fácil em maior concentração, se essa vitamina tiver em maior concentração. Não pode fazer uso tanto de vitamina quanto desses elementos aqui, né, desses complexos aqui, sem orientação médica, sem fazer exame antes, porque em excesso faz mal, tudo em excesso faz mal. Bom, não se preocupem em decorar, tá, essa tabela aqui, acho que não tem necessidade pra gente aqui agora. A gente vai estudar elas, inclusive a gente tem uma apostila mais pra frente de alimentação, então a gente vai acabar revendo tudo isso. O que é importante aqui é a gente entender as moléculas orgânicas que a gente ainda vai entrar. Dentro de uma molécula, que antes de falar das moléculas, proteína, lipídio, glicídio, a gente tem a água. A gente viu que 75% a 85% do corpo dos seres vivos é basicamente formado de água. O nosso, cerca de 70%. A água é fundamental para a vida, mas a água não é considerada uma molécula orgânica. Ela não tem, por exemplo, carbono. Então, ela não é, porque ela é H2O só. Ela não é uma molécula orgânica. Mas ela é fundamental para a vida e ela faz parte dos seres vivos. Por que ela faz parte dos seres vivos? Primeira coisa, porque a água, ela age como solvente. Ela dissolve a grande maioria das substâncias. Ela é conhecida como solvente universal. Por quê? Ela consegue dissolver uma variedade de substâncias químicas como sais, gases, glicídios, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos formam proteínas, que são moléculas maiores de aminoácidos. Ácidos nucleicos, então ela consegue dissolver essas estruturas maiores.
né? A água é muito utilizada, enfim, em todos os processos do nosso corpo precisa da água. Em todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, a gente precisa de água. Na própria digestão eu preciso da água. E o que significa dissolver, nesse caso aqui, da água como solvente? Quando eu dissolvo alguma coisa, é quando eu separo moléculas. Então, eu torno essa molécula menor. Então, é separar moléculas, uma molécula separar os seus elementos, esses agregados, né, formando outras substâncias menores. Então, a água atua como solvente. Além disso, ela é fundamental nas reações químicas de todos os seres vivos, né? O que é uma reação química? E uma reação química, aí eu acho que vocês não entraram, mas talvez tenham visto algo no 9º ano. Numa reação química, eu tenho transformação das substâncias, porque a gente sabe que tudo que é matéria, que existe na natureza, nada... Tem uma frase muito famosa que é do Lavoisier, foi um químico que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente não tem novos elementos químicos surgindo, mas a gente também não perde elementos químicos na natureza. Os elementos eles vão se transformando a partir das reações químicas que eles fazem, das novas configurações que surgem de moléculas. O que é uma reação química? É a transformação de uma substância. Então, eu tenho uma substância que vai reagir com outra substância, e essas substâncias que vão... Então, tem uma molécula e outra molécula, substâncias, que vão reagir juntas. Essas duas eu chamo de reagentes. Eu posso ter duas e posso ter mais, tá? Mas vamos pensar em duas, que é mais fácil. São os reagentes. Quando essas substâncias reagem, o que elas fazem? Elas fazem uma nova organização desses átomos e eu formo moléculas novas, que são os produtos, aquilo que foi produzido na minha reação química. A água, ela é fundamental nas reações químicas, nas transformações das diferentes moléculas. Por exemplo, eu tenho a água, eu tenho reações, 2 tipos de reação que a água participa. Reação de condensação e reação de hidrólise. A reação de condensação é quando a água vai surgir como produto. Então, eu falei que eu tenho reagentes que reagem e formam novas substâncias, que são os produtos. Em algumas reações químicas, eu tenho a água surgindo como produto. Por exemplo, essa molécula aqui é de um aminoácido. Essa aqui é outro aminoácido. Eles estão ligados entre si. Então, na verdade, eu tenho uma molécula grande aqui, maior. Aliás, desculpa, está separado aqui, ela vai se juntar. Está separado aqui, eu tenho um aminoácido aqui separado, e aqui eu tenho outro aminoácido aqui separado. Eles, apesar de eles serem muito parecidos, ó, eles são iguaizinhos aqui e iguaizinhos aqui. O que mudou em um aminoácido? A gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes nos seres vivos. O que muda? Isso aqui. Aqui eu tenho um OH e aqui eu tenho um OH. Um H só. Tenho 2. Quando esses dois aminoácidos se ligam, vai produzir um que eu chamo de dipeptídeo, que são 2 aminoácidos ligados entre si. E além disso, surge a água. A água precisa ser produzida para eu produzir essa molécula grande aqui, essa molécula maior. Ela é maior porque ela é formada de uma maior quantidade de átomos. Eu peguei 2 moléculas, que estavam sozinhas, e juntei elas em uma só, ela ficou maior. Quando ela ficou maior, reparem que ela perdeu esse H, que estava aqui, e esse OH, que estava aqui. E aí o C se ligou com esse N, esse C se ligou com esse N aqui, carbono e nitrogênio. Quando eles se ligaram aqui, eu produzi a água foi embora, a água foi produzida nessa reação química. Então, essa é uma reação de condensação. A água surgiu como produto. Porém, às vezes eu preciso da água para quebra. Nas reações de hidrólise. Hidrólise significa quebra. E lise significa quebra. Hidro é água, né? Tudo que começa com hidro tem a ver com água. Aqui literalmente significa quebra pela água. É a água que vai quebrar a molécula. Por exemplo, aqui eu tenho a sacarose, que é um tipo de açúcar. É um açúcar que tem uma molécula bem grande, né? Isso aqui é uma molécula bem grande. Não sei se vocês já viram esse tipo de configuração de molécula, eu acho que ainda não em química, mas com certeza ao longo do ensino médio verão. Essa molécula grande aqui, ela é formada por muito carbono. Então, o que eu não vejo aqui, ó, essas pontas aqui, tem carbono nelas. É que a gente às vezes nem representa mais, porque é tanto carbono que a gente faz esses anéis aqui, chama anéis aromáticos.
Bom, esses anéis aromáticos aqui, eu tenho 2 formando a molécula de sacarose, que é um açúcar. Inclusive, na digestão, a gente passa por isso. Essa molécula de sacarose, ela vai ser quebrada. E quem vai ajudar na quebra? A água. A água que foi consumida vai entrar em ação aqui e ela vai causar uma quebra nessa molécula. Esse oxigênio aqui, ó, que tá ligando esses 2 lados da molécula, ele vai vir para cá e vai receber um hidrogênio da água que entrou. Esse lado aqui, que perdeu o oxigênio que estava aqui, porque o oxigênio veio para cá e essa molécula se separou, ele vai receber um OH também da água. Então, a água é consumida nessa reação e ela atua na reação química de quebra da sacarose para formar outros 2 tipos de açúcares diferentes e menores, que é a glicose e a frutose. Esses açúcares, eles são usados com cadeias menores, então tem alimentos que a gente consome que tem sacarose. Esses menores aqui, eles são usados lá na respiração celular, lá na minha célula, para produzir energia. A gente vê na questão de alimentação que tem alimentos que são energéticos, que dão energia, que são carboidratos e gorduras. Carboidrato e gordura tem principalmente energia, porque quando eu quebro as moléculas de lipídios e carboidratos, eu obtenho, por exemplo, esses tipos de açúcar aqui. E eles são capazes de entrar na minha célula e me fornecer energia. Então, são considerados alimentos energéticos. Só que para isso ele precisa quebrar. E ele quebra, por exemplo, aqui nesse caso, a quebra pela água, uma reação de hidrólise. Pessoal, dúvidas? Tudo bem, gente? Tá dando para entender um pouco? Eu sei que eu tô falando muito, não consigo ver vocês. Gente, tudo bem? Sim. Sim? Mesmo? Dúvidas? Não, eu tô tranquilo, professor. Beleza. Tá dando para acompanhar então, né? Deixa eu só dar uma conferida. Beleza, deixa eu só dar uma conferida em quem tá aqui. É a Isa, as duas Emily, Luísa, o Luiz Guilherme, Marcela, o Noah, que está com o Israel, a Isa e a Fran. A Emily Martins. Não, a Emily Martins está aqui também. Então tá todo mundo aqui. Só não entrou mesmo a Gabi e a Sofia. Pessoal, deixa eu dar um toque para vocês. Nossa aula está quase finalizando. Eu não vou entrar hoje, porque acho que é muita coisa, porque a gente viu bastante coisa que envolve química na nossa matéria, que eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, então por isso eu não sei se foi muita coisa para hoje. Se vocês já tivessem visto, eu acho que seria tranquilo, mas como vocês estão começando a ver ligações químicas, então fica... às vezes acaba sendo muita coisa para hoje, então não vou entrar em proteína. Eu vou deixar para falar de proteína na semana que vem. Aí sim eu vou entrar, por exemplo, isso aqui é uma molécula de aminoácido, né? Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Que formam as proteínas. Todos os aminoácidos, 20 que a gente tem, formam todas as proteínas do meu corpo. E aí vai depender da quantidade. Tem proteína que tem 500 aminoácidos, tem proteína que tem 1000, tem proteína que tem 300. Vai depender de diferentes tipos de proteínas, de diferentes quantidades de aminoácidos que estão ligados entre si por ligações químicas. Né? Ligação iônica, covalente. Vou parar por aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês já perceberam que eu pontuo a presença de vocês nas aulas. Então, para quem não participa, eu dou 0. Para quem participa, eu dou uma nota alta. Se por um acaso, só que é uma questão de que é difícil eu pontuar assim, às vezes pode acontecer da pessoa estar sem internet, da pessoa não poder participar. Quando for algum caso desse tipo, justifiquem. Podem vir para mim e me justificar. E aí eu não pontuo de forma nenhuma, não pontuo a pessoa, se a pessoa vier me justificar. Eu pontuo de forma ruim as pessoas que não falam comigo. Então, se acontecer algum caso, porque não tem como, eu entendo que a gente está vivendo um momento diferente, não é só, às vezes, uma falta aqui porque eu não quero. Às vezes é uma falta porque meu computador quebrou, tô sem internet, sei lá, acabou a energia, tive que ir ao médico, sei lá. Enfim, justifiquem para mim, não faltem. E aí avisem os colegas também, não faltem com justificativa e não falem nada. Falem, que aí eu vou considerar isso. Tá bom? Só dando um aviso aqui. Já teve outros casos de pessoas vindo me justificar, me falando a situação, e aí, beleza, ok, faz parte. Pessoal, se não tiver alguma dúvida, eu não sei se vocês têm live daqui a pouquinho, eu acho que tem.
Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou parar por aqui, tudo bem? Então tá bom. Pessoal, boa semana para vocês, bom feriado aí. Terça-feira a gente tem aula de novo, aí a gente continua essas moléculas que a gente ainda não viu, tudo bem? Ok. Então, tchau, pessoal. Ok, professor.